Fala professora, professor pesquisador, eu sou o professor Gabriel Brito e esse canal aqui a gente está preocupado com as evidências científicas. É onde você vai aprender a fazer uma educação baseada em evidência. E hoje eu vou falar para vocês de erros que atrasam a alfabetização e devem ser evitados. Você já deve ter ouvido aí falar que cada criança tem seu tempo, deixa a criança escrever de forma espontânea, ou não pode corrigir a criança. Hoje eu vou explicar um pouquinho o porquê algumas dessas ideias parecem bonitas, mas na verdade elas estão erradas. Então, talvez você tenha tido muito boa intenção ao aplicar alguma dessas estratégias, mas eu vou trazer aqui as evidências científicas para que você possa desmistificar isso e perceber que aquela intuição, sabe, que você tinha, será que é assim mesmo que eu devo ensinar? Será que tá certo deixar a criança fazendo errado? Tenho só que ser o professor mediador? Às vezes você já tinha uma intuição que isso podia não estar certo. Você já estava vendo que o negócio ali não está funcionando. A mais bizarra das ideias que não tem evidência científica e que é tudo bem até, né, um professor ou outro cometer. Agora, não poderia uma nação cometer de que você não precisa ensinar os sons das letras. Muito pelo contrário, você deve ensinar os sons das letras, tá? E agora, o Compromisso Nacional da Criança Alfabetizada, que foi um decreto aí recente que está orientando como os professores devem alfabetizar, um decreto que revoga a Política Nacional de Alfabetização, esse decreto está redondamente errado, porque ele coloca lá para não ensinar de forma explícita os sons da fala, porque isso pode atrasar a alfabetização. Ora, essa dúvida, a ciência cognitiva da leitura já teve há muito tempo. Então, Goldman e outros pesquisadores, né, aqui no Brasil a gente tem Emília Ferreira e outros pesquisadores, já tiveram essa ideia nos anos 80 de que talvez ensinar a decodificação fosse atrasar a alfabetização. Saindo lá da década de 80 para cá, foram tendo muitos estudos, não só com um idioma, não foi só com inglês, com português, espanhol, chinês, japonês, foi com tudo que é idioma. Foi pesquisado como o cérebro aprende melhor a ler. E o que as pesquisas mostraram? Mostraram que para aprender, o cérebro precisa reorganizar o hemisfério esquerdo, que é o hemisfério que tradicionalmente a gente sabe que se dedica à linguagem, tá bom? E essa reorganização neural acontece de forma mais rápida, mais facilitada, mais eficaz se for feita por meio de estratégias cujo ensino letra-som é de forma explícita. Então essa coisa de não ensinar os sons das letras é furada. Outra coisa que é furada também é a questão de você pular a etapa da consciência fonológica. Então, quando a criança está no ensino infantil, não é hora de você ficar querendo alfabetizar. Que normalmente, quem quer alfabetizar no ensino infantil, alfabetiza como? Mostrando B com A, Bá, C com A, K. E B com A não é Bá. B com A, olha, B-A, 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 B-A. Agora, B com A fica B, B, Bá. F com A fica Fá. Mas antes de chegar nessa relação grafema-fonema, você tem que fazer o que ali, já desde o ensino infantil? Trabalhar a consciência fonológica. Ora, o que é a consciência fonológica? É a capacidade de perceber e manipular os sons da fala. Eu vou começar percebendo e manipulando os sons da fala já no nível do fonema? F, com A, Fá? Não. Quando eu sou pequenininho, lá no ensino infantil, eu vou trabalhar isso aí no nível da sílaba, no nível da rima, tá bom? No nível da literação, vou brincar com as sílabas, vou inverter as sílabas, tá bom? Então, cama vira maca, lobo vira bolo, tudo na oralidade. Vou trabalhar com esses sons, com essa capacidade de perceber e manipular os sons bastante. Não preciso ficar mandando tarefinha para casa quando está no ensino infantil. Eu tenho outras habilidades para trabalhar, tá bom? Não vou pular etapa. E vou ser muito responsável com essa etapa da consciência fonológica. Aí quando eu chegar ao primeiro ano, eu já sei que é errado não mostrar de forma explícita os sons das letras. Aí eu vou começar a mostrar essa relação. F com A, Fá, tá bom? Qual que é a letrinha que faz k? É a letrinha C. Quando eu for fazer isso, como eu já trabalhei a consciência fonológica muito bem trabalhado, agora tá fácil de entender a relação letra-fonema. Outro erro muito comum, que não tem base em evidência científica, é evitar corrigir os erros de escrita. Qual de vocês, professor, já fez a sondagem e a sua coordenadora disse assim, você vai falar para as crianças que não é prova,
e você não pode corrigir, deixa ele escrever ali e fala que está tudo certo. Qual é o grande problema disso? O que é aprender, gente? Aprender é construir uma conexão neural. Fazendo dessa forma que a sua coordenadora abençoada está te orientando, você está simplesmente reforçando o erro. Qual é a forma que o cérebro mais ama de aprender? Pela repetição. Você aprendeu a ler, escrever, falar, andar, plantar bananeira, andar de bicicleta, dirigir um carro, pentear o próprio cabelo. Como que você aprendeu a escovar os dentes? Repetindo, ora bolas. E se você deixa a criança escrever ali, casa com Z, 1000 vezes, fala, tá legal porque ele tá silábico com valor. O que vai ocorrer com isso? Vai reforçar o erro. Essa conexão neural para o erro vai ficar mais fortalecida. E a gente não quer isso. Então a neurociência preconiza o oposto. Preconiza a aprendizagem sem erro. Você vai deixar a criança ali errar, óbvio, ela vai expor a criança a atividades de escrita, mas quando ela errar, você vai corrigir. E aí tem uma outra coisa que eu separei aqui para falar para vocês. Você não vai deixar a criança ficar fazendo escrita espontânea. Por quê? Por causa desse conceito de que eu vou expor a criança a desafios que ela tem 100% de chance de acertar. É a ideia dos andaimes do Vygotsky. Eu não vou mandar uma criança que não sabe escrever Fá ou Bá, eu não vou mandar ela escrever um texto. Por quê? Porque ela vai ficar na adivinhação. E aí, se ela está na adivinhação, ora ela acerta, ora ela erra, fica difícil do cérebro entender, do cérebro regular, do cérebro perceber quais são as regras da nossa fala. Quais são as regras para grafar a nossa fala? Ou seja, nisso aí a gente já começa a perceber que o método global de alfabetização está errado. Então o problema na sua escola que as crianças não alfabetizam não é por conta dos pais, não é se eles são pobres, muitas vezes não é a deficiência. É óbvio que tem deficiências intelectuais muito graves que às vezes a criança não vai aprender, mas não é o transtorno do TDAH, da dislexia, que na maioria das vezes está impedindo a criança de aprender a ler e escrever. É o método que está inadequado. Porque mesmo as crianças com deficiência, se você alfabetizar de forma correta, de forma baseada em evidência científica, você só vai precisar ter mais paciência, mais tolerância ao erro, mais foco e sistematização. Paciência por quê? Porque os ganhos vão ser um pouco mais discretos. Mas fazendo uma prática com base em evidência, ainda que num ritmo mais lento, mesmo as crianças de inclusão vão avançar, ou podem, grande parte delas, avançar muito bem na alfabetização. Agora, qual é o grande problema? A gente não alfabetiza nem os meninos típicos, que dirá os atípicos. Então, se você quer mais conteúdo baseado em evidência, não deixa de seguir o nosso canal, dá o seu like, sugere aqui nos comentários outros vídeos que você queira me ouvir conversando sobre. Eu posso até fazer alguma pesquisa para trazer um conteúdo aqui relevante para tentar atender a sua necessidade, porque a sua necessidade, a sua missão é a minha missão, é a de transformar a educação. Então compartilhe esse vídeo aqui com quem você sabe que vai se beneficiar desse conteúdo e vamos juntos aí nessa missão. Eu conto com você.